Boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindos a mais uma noite de atividades, iniciando a semana aqui na nossa casa. Sejam todos bem-vindos, abraçados e acolhidos, fechando o mês de setembro, tá? Que a gente possa fechar com chave de ouro. Pedindo a todos os presentes que gentilmente desliguem os celulares, para que nesse momento a gente possa começar a se conectar com o trabalho da espiritualidade, ser realizado aqui na noite de hoje. Pedindo a todos aqueles que porventura puderem oferecer uma carona a alguém que esteja precisando, devido à dificuldade do horário do ônibus aqui em cima, tá? Toda ajuda sempre é bem-vinda, tá? Então todos possam se chegando, se sentando, né? Se organizando para a gente dar início à noite de hoje ao nosso trabalho. Boa noite. Hoje a nossa palavra, né, é do livro Reflexões, que a gente sempre faz, e saiu para a gente a impaciência. A impaciência azeda a nossa vida, bloqueia nosso coração, estraga nosso fígado. Não nos deixa contemplar as belezas ao nosso redor. Não nos deixa sermos delicados com o próximo. Leva-nos a grosserias e solidão. Aquele que tudo reclama acha que a vida é injusta com ele. Ah, se conseguíssemos, nem que fosse por alguns momentos, nos entregarmos às belezas do Criador, a começar pela criação das criaturas. Se conseguíssemos, nem que fosse por alguns momentos, nos conectarmos com a essência do Criador, veríamos quanta coisa estamos perdendo com a nossa impaciência. Quanta coisa estamos deixando de viver. E por que e para que sentimos impaciência? Temos toda a eternidade para passo a passo sermos felizes. Por que a pressa? Por que azedar a nossa vida e a do outro? Podemos e devemos ter paciência para esperar e, na espera, apreciar a obra do Criador desse planeta lindo, o planeta azul, o planeta que foi criado para nos ensinar a amar. Amar a vida, amar o próximo, amar a natureza. E a impaciência não nos deixa apreciar e aprender a viver toda essa beleza. E dizemos, estou cansado. E eu pergunto, por que tanta pressa? Temos a eternidade. Assim seja, graças a Deus. No momento agora, então, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento, nosso coração. Senhor Deus, cá estamos em mais uma noite de estudos e trabalhos em nossa casa. Agradecemos a presença dos nossos irmãos, dos nossos mensageiros, da espiritualidade superior, que possa nos trazer cada vez mais conhecimento, fortalecimento, o desempenho de nossas funções, a nossa irmã palestrante que fará o uso da palavra na noite de hoje, e que possamos sair daqui cada vez mais instruídos e intuídos na nossa missão, na nossa jornada, na nossa caminhada. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, com muita alegria, recebemos nossa irmã Janice Sampaio. Seja bem-vinda, Janice. Tá com o tema da noite de hoje, Vinde a mim. Tá com você. Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos reunidos na noite de hoje, essa noite gostosa, fresquinha, em torno do Evangelho de Jesus. A mim é muito caro poder dividir o fruto dos meus estudos com todos vocês, porque precisamos caminhar todos juntos. Não basta um avançar. Enquanto todos não avançarmos, nenhum de nós pode ser completamente feliz. Então é uma alegria ver tantas pessoas na mesma busca, nessa busca do aprimoramento do espírito, porque é para isso que aqui estamos. Questão 132 do Livro dos Espíritos.
Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec aos imortais. E eles nos respondem: a evolução moral do homem. Então é isso que viemos fazer. E evoluir moralmente, nós só o conseguimos quando verdadeiramente compreendemos que somos algo metafísico, ou além do físico. E nós que aqui estamos, acho que já sabemos isso, né? Que não somos corpos que têm um espírito, somos um espírito que tem um corpo. Corpo esse que tem que ser muito bem tratado, porque é a nossa ferramenta de trabalho nessa vida. Então temos que ter esse equilíbrio, buscar cuidar primeiramente do espírito, porque assim nos recomendou o nosso mestre: buscai primeiro as coisas do céu, que tudo mais vos será acrescentado. Nos lembrando que primeiro temos que alimentar o espírito e depois alimentarmos o corpo. Acordarmos para esse axioma, né? Axioma é uma verdade incontestável de que somos espíritos, para que possamos nos comportar como tal, lá fora. Porque muitos de nós só lembram que é espírito quando está diante da doutrina, numa palestra, numa leitura. E nas vicissitudes do dia a dia, quando somos de fato convidados a nos testar, nós esquecemos e lidamos no dia a dia como se fôssemos matéria. Damos mais valor à matéria, fazemos questiúnculas de cunho material, pequenas bagatelas, somos mesquinhos, porque esquecemos que somos espíritos. Então não podemos esquecer 24 horas dos nossos dias que somos espíritos, que não viemos aqui para construir matéria, para construir patrimônio. Tudo que nós tocamos é instrumento de evolução. Desde o útero que nos recebeu, que foi o grande portal para essa vida, ele nos foi dado para a nossa evolução. Então vamos estudar, né? O tema Vinde a mim está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Convite de Jesus para todos nós. Há mais de 2000 anos, ele fez esse convite àquele povo que lá estava. Muito possivelmente, alguns de nós, ou todos nós, lá estávamos também. Fomos convidados a ir a ele, e muitos de nós falaram: que bobagem. Quem é esse nazareno revolucionário que vem falar de amor quando o que eu quero é poder? E nós não fomos ao Cristo, mas ele continua de braços abertos a nos convidar. Vinde a mim. E quem de nós, em algum momento da sua existência, não esteve aflito ou não está aflito? Quem de nós, em algum momento, não se sentiu sobrecarregado? Nas noites sem dormir com os filhos? Nos momentos de crise financeira? Nos momentos onde passamos por injustiças? Mas esquecemos que esse Cristo continua de braços abertos a nos esperar pacientemente, com uma lição que abriu o nosso trabalho. Jesus não se impacienta com os nossos desvarios, com as nossas malcriações, com as nossas birras de crianças espirituais. Ele está lá. Ou está aqui, né? Dentro de nós, de braços abertos. Mas, assim como o Pai
Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não nos obriga a aceitá-lo. Ele não se manifesta na nossa frente para se impor em nossas vidas, fisicamente. Mas ele está de braços abertos. Então, cabe a nós aceitar ou não esse convite. Assim como Públio Lentulus, lá narrado nos romances de Emmanuel, quando teve um encontro com Jesus, e Jesus então disse para ele: cabe a ti aceitar-me agora ou daqui a milênios. Ele demorou muito e nos conta do seu arrependimento. É Emmanuel. E vem nos narrar a sua experiência para que nós possamos aprender dele e aceitarmos o Cristo. Porque não tem jeito. Quer nós acreditemos nele ou não, quer nós acreditemos que temos que ou não, nós teremos que um dia aceitá-lo em nossas vidas. Porque o caminho da evolução, que não é facultativo, ou seja, não é uma escolha a nossa evolução, ele é um tropismo divino. Nós somos atraídos a Deus pela evolução e todos iremos, mas esse caminho, como nos disse o Mestre, eu sou o caminho, da verdade, da vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não que ele esteja vendendo essa intermediação, não que ele esteja fazendo uma barganha, você tem que vir a mim, aí eu te deixo ir ao Pai. Não. Quando ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, é senão aquilo que ele traz, o caminho que ele nos aponta, que é o caminho da evolução. Então, vamos estudar com ele. No Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso Evangelho, a doutrina, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item, o jugo leve, está escrito assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em algumas traduções está cansados e sobrecarregados. Nessa que eu peguei do nosso livro é aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aqui nós já temos uma dica para ir a Jesus. Já vimos que não é facultativo, não é opcional, é obrigatório. Temos que ir. Ah, mas tem outros caminhos que nos levam ao Pai? Tem, com outros nomes, mas que no fundo é Jesus. Porque Jesus não trouxe o seu evangelho como sendo dele. O evangelho de Jesus, que é o caminho para o Pai, é o evangelho de Deus. Então, muitos outros caminhos existem, mas todos são iguais. Se nós não fizermos aquilo que está descrito no Evangelho, não vamos ao Pai. Agora, é só no cristianismo que existe esse caminho? Não. Várias outras religiões, inclusive nenhuma. Por quê? Qual é a síntese das leis e dos profetas, conforme nos disse Jesus? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós fizermos isso, estamos fazendo o Evangelho. E vamos ao Pai. E foi essa síntese
que Jesus experienciou na carne para nos dar exemplos vivos de como proceder. Nessa anotação, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é uma madeira que prende 2 animais, 2 bois, 2 cavalos, para que eles possam ir na mesma direção. Então, quando Jesus fala o meu jugo, é a minha direção. O direcionamento que ele nos traz, que é nos colocar no caminho do Pai. E aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde. Essas 2 palavras já nos contam de que forma nós temos que ir ao Cristo. Com brandura e humildade. Então, se ainda temos dentro de nós agressividade, impaciência, o que a impaciência nos leva? A irritação. E onde está linkada a irritação? Na agressividade. Quando formos brandos, de fato, seremos pacientes. Porque a impaciência é uma demonstração de agressividade. De não aceitação daquilo que é. E aí entra a humildade. Se nós não trabalharmos em nós como base essa humildade, nenhuma outra virtude florescerá em nós. Porque a humildade é a base de todas as virtudes. Porque todas as virtudes, sem humildade, elas se transformam em outra coisa. Então aqui já temos a primeira pista de como nós devemos proceder para ir a Jesus. E através dele ir ao Pai. Quando Jesus também nos afirma, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Uma das bem-aventuranças. Para que nós herdemos a terra, e o que é herdar a terra? Nessa parábola de Jesus, né? Nessa metáfora. Herdar a terra é nós podermos reencarnar novamente na terra transformada. Porque nós sabemos que estamos numa transição planetária. Porque não só os espíritos evoluem, progridem, mas também os mundos evoluem e progridem. A nossa Terra está no 2º degrau, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração, que não é um processo, não é uma etapa, um dia a Terra está aqui, no outro dia está aqui. É uma transição, como tudo em a natureza, suave, progressiva, onde vão desencarnando alguns irmãos que ainda não compreenderam a necessidade do bem e das reformas, e vão reencarnando outros mais propensos ao bem, para que essa transição vá paulatinamente se dando. E se nós não trabalharmos a nossa brandura, a nossa mansuetude, não herdaremos a terra. Que terra? A terra que será um mundo de regeneração, onde nós vamos ter uma propensão maior ao bem. Ainda terá mal, sim, mas em menor escala. Então, ir ao Pai é dar esses passos necessários, inclusive para que nós possamos continuar num planeta como esse que vai melhorando. Nossa, está melhorando. A gente olha assim, parece que não, né? As guerras estão para todo lado. Irmão matando irmão por nada. Aliás, pelo que sempre houve, né? Pelo poder. Pelo poder ilusório do poder. Mas estamos melhorando. Sempre as reformas
e a melhora precede o caos. E é nesse momento que nós estamos. Nós estamos melhorando. Certamente. Porque, como diz o ditado, né? O mal anda de tamancas. Blá, 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 blá. E o bem de pantufas, de pano. Tem tanta gente fazendo bem por aí. Tem tanta gente longe da sua pátria, da sua família, por amor ao próximo. Em toda parte. Onde há fome, onde há doença, onde há necessidade. Médicos, enfermeiros, voluntários de toda sorte. Pessoas em suas casas fazendo bem ao próximo. Costurando para os desvalidos, fazendo preces, dando cestas básicas, participando de campanhas, em todo canto. Mesmo lá nas guerras, nós podemos olhar e ver a beleza do humano. Enquanto uns dão a demonstração da sua barbárie, outros dão a demonstração da sua fraternidade. Não deixam o país porque querem ser úteis. Estão lá nos escombros, resgatando vidas, ajudando. E quando nós olhamos para uma cena de guerra, temos que ser como Jesus. Jesus e os discípulos iam pelo caminho. Daqui a pouco os discípulos, nossa, que cheiro horrível, que cheiro de podre. Todos eles, ai que nojo, passando. Tinha um animal morto, um cão morto, já em estado avançado de putrefação. E os discípulos que iam à frente, todos tiveram asco e falaram palavras negativas sobre aquele fato. Quando Jesus passa ao lado, ele olha e fala, nossa, mas que belos dentes tinha esse animal. Assim temos que ser nós. Porque em toda parte, em todo canto, em toda situação, existe algo bom. E nós temos que aprender a fazer link com o bom, com o belo. E não com o que não está bom. Não com o antiestético. Então, quando olharmos o noticiário e vermos aquele massacre que está acontecendo, vamos olhar aqueles voluntários, porque toda vez que eu estou olhando o jornal, não tem uma vez que não passe aquelas cenas de destruição e que não tenham pessoas socorrendo pessoas. E eu já vi várias entrevistas de pessoas que se recusam a deixar aquele lugar, mesmo podendo. E nos lembramos então do nosso querido Bezerra de Menezes, quando Mãe Santíssima na espiritualidade desce até onde ele está e o convida para ir a mundos mais ditosos. E o que ele faz? Se recusa. Enquanto houver um irmão meu encarnado na terra, precisando de mim, chorando, eu quero estar com eles. Quantos amigos espirituais trabalhando lá nas zonas de guerra? Inspirando, cuidando, fluidificando as águas. O bem está em toda parte, não podemos nos esquecer disso. Para que nós possamos fazer link com o bem em toda parte. Para não ficarmos pessimistas. E quando ouvirmos alguém que estiver pessimista, reclamando, que nós apontemos algo de bom. Porque em tudo há algo de bom. Podemos sempre ver o copo meio cheio. Porque é sempre uma escolha. Como Jesus. Ao invés de focar no que não estava bom, no cheiro, na carne apodrecida, ele olha no que estava ainda íntegro e belo, os dentes daquele animal. O que aconteceu? Ele manteve a sua alegria. A sua vibração ficou intacta. E aqueles que saíram maldizendo do pobre do bicho? Baixaram a sua vibração. Na reclamação, no foco no negativo.
E assim somos nós no dia a dia. Quando focamos na fofoca, na doença, na crítica, olhando o que está errado no outro, nós baixamos nossa vibração. Nossos inimigos espirituais adoram, porque são as brechas que eles precisam para acoplar. A vibração de um espírito ainda ignorante é baixa, porque ele está ainda animalizado, ele ainda está materializado, às vezes na sua vingança, às vezes na sua inveja. Se nós mantermos a nossa vibração alta, eles não conseguem sair daqui para aqui. Mas quando nós baixamos a nossa vibração, eles nos enxergam. E nós somos presas fáceis, porque eles leem nossos pensamentos. No item 2, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem como todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Porque o Cristo nos mostra esse futuro, nos tira da vida presente, quando nós estamos focados na nossa dor, no nosso problema, e nos mostra que lá na frente, logo ali, nós vamos entrar em uma outra vibração, em um outro patamar. Que uma encarnação é um segundo na eternidade. Que nós possamos ter fé, coragem. É essa a direção que Jesus quer nos dar, para que nós deixemos de olhar para a terra e olhemos para o céu. Por isso, buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. Porque quando temos olhos para o céu, fixamos nas coisas do Espírito, e tudo fica mais leve, mais tranquilo. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Ah, pensei que era de graça. Não é. Tem uma condição. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo, seu direcionamento, né, é a observância dessa lei. Então, para que ele nos alivie, nós precisamos observar a lei. E quando nós nos afastamos dessa lei, sofremos. Fica pesado. A vida fica sobrecarregada. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que apenas impõe como dever, e aí novamente é uma imposição, o amor e a caridade. Por isso que é suave. Porque Jesus não está nos pedindo corte um braço, entregue seu filho em sacrifício, deixe de usufruir dos bens materiais, se flagele com pontas de espinho. Nada disso. Ele só quer que nós amemos. Olha como é suave. Ele só nos pede amor. E, meus irmãos, o maior presente de quem ama é estar amando. E nós ainda não aprendemos isso porque não somos ainda capazes de amar verdadeiramente. Nós temos interesses.
E aí barganhamos esses interesses com o outro e dizemos, mas eu te amo, mas se você não fizer assim, eu não quero. É amor? Não. Eu te amo, mas você tem que fazer isso que eu estou mandando. Tem que ficar comigo, não pode ir ali, não pode ir aqui. Mas você vai me deixar para ir ali com seus amigos? Isso é amor? Manipulação, insegurança, tudo, menos amor. Porque o amor liberta. Porque o amor se basta. Quando nós verdadeiramente aprendemos a amar, vamos ser suaves. Porque o amor é leve. O amor não obriga ninguém a nada. Meu jugo é suave. Jugo são as leis morais que o Cristo veio nos relembrar. Meu fardo é leve. O fardo são os nossos deveres, que são o amor e a caridade, que é uma derivação do amor. Então veja que a escolha sempre será nossa. Dentro da doutrina, a gente... Isso está funcionando? Não. Parou. Voltou. Dentro da doutrina... Manifestação em outro momento. Agora é palestra. Dentro da doutrina, a gente escuta muito dizer, né? Se você não vai pelo amor, vai pela dor. E é verdade. Mas também é verdade que é uma escolha. Quando nós não escolhemos amar, que é a lição suave, ou seja, não escutamos e colocamos em prática esse evangelho de amor que Jesus nos trouxe, nós precisamos convidar a dor para ensinar. Porque quando nós aprendemos pela dor, em geral, é uma vez só. Pelo amor, às vezes, a gente custa a entender. Mas quando a lição vem pela dor, ela fica gravada na alma. Quer ver uma coisa? A criancinha está lá com 1 aninho e pouco, 2 aninhos, começou a andar, aí olha para a tomada. Aí a mãe, não, meu amor, não bota o dedinho aí, faz dodói. A mãe vira as costas. Meu amor, não põe. Aí bota aqueles negocinhos para tapar e deixa um escondido que estava assim meio para trás. A criança vai lá e chora. Nunca mais bota dedinho. Quando a mãe falou com suavidade, com amor, ela não acreditou. Quando tomou aquele choque, né? E aqui na cidade de 220, assim que eu vim morar aqui, tomei um chocão, sei bem como é. Aquela lição está aprendida. Nunca mais eu botei a mão de qualquer jeito numa tomada. Nunca mais. Assim somos nós. As lições que a dor nos traz, elas são marcantes. Mas são escolhas. Quanto tempo a gente tem que escuta as mesmas lições, né? Quem frequenta a casa espírita há muito tempo, a doutrina, né? Eu já estou nisso um pouquinho mais de 40 anos, ainda erro e muito. Aí vem a dor e me dá uma cacetada e eu vou aprendendo um cadinho mais. Mas eu tenho aprendido muito pelo amor, pelo estudo, por tentar de todas as formas colocar em prática. E eu até consigo muita coisa, mas tem umas outras que a dor vem para me auxiliar. Você está muito lenta, aí vem dar uma catucada, né? E aí eu dou um passinho a mais. Aí acordo, aí volto para o amor, que a gente também esquece. Às vezes as coisas começam a ficar muito facinhas, a gente esquece. Mas é uma opção, porque a dor, ela não é necessária.
a menos que seja necessário. Engraçado, né? A gente não precisa aprender pela dor. Mas se a gente precisar, ela está a postos. Ela vem. Por quê? Porque é a misericórdia do Pai, não é castigo. É a misericórdia do Pai atuando em nossas vidas para o nosso bem. Para o nosso bem. É quando a gente vai pegar um filho e leva no posto para tomar vacina, que, aliás, gente, vamos tomar vacinas. Terceira criança que está internada com meningite, 2 já morreram. A poliomielite está voltando, porque as pessoas pararam de vacinar as crianças, né? A ciência está aí para nos ajudar. Então, quando a gente leva uma criança para tomar vacina, aquilo dói mais na gente do que no filho. Porque a gente segura para uma pessoa cometer uma lesão corporal, né? Que é um objeto perfuro cortante que atravessa a pele e a carne. Mas a gente faz. Por quê? Porque é necessário. Naquele momento, aquela criança não entende por que ela tem que passar pelaquela dor. Mas nós entendemos e fazemos porque sabemos que é proteção. Assim é o Pai conosco. Quando a gente não consegue entender e vai adoecer, Ele manda uma dor para parar aquele movimento nosso. E às vezes até com uma própria doença. Vai dizer, opa, você pegou o atalho. Aliás, não atalho, desvio. Você estava indo por esse caminho reto que vai fazer com que você chegue ao Pai e você desviou aqui porque estava bom, né? Estava bom aqui, estava facinho, você achou que era por aqui. Para você não se afastar muito desse caminho, a misericórdia do Pai vai e manda uma dor, porque a dor paralisa. A gente reflete e retorna. Quantas pessoas mudaram a vida radicalmente às portas da morte, quando passaram às portas da morte? É um saculejo grande. Quem são os aflitos que Jesus convida? Aqueles que estão exaustos das buscas materiais. Porque tentaram nos enganar. E nos enganaram por muito tempo com o materialismo. Né? O capitalismo nos enganou muito tempo. Se você tiver esse carro maravilhoso, você vai ser feliz. Ah, mas se você tiver essa casa, se você tiver esse iPhone, esse relógio, e muitos de nós foi se enganando, se endividando, trabalhando demais, alguns ainda fazem, às vezes não veem os filhos crescerem para poder dar coisas materiais. Porque tinha a ilusão de que isso era felicidade. Uma boa casa, um bom carro, um bom relógio, viagens. Só que todos que conquistaram em algum patamar essas coisas, perceberam o vazio que isso traz. Traz felicidade? Não. Traz momentos de alegria? Muito efêmeros, rápidos. Você adquiriu, fica feliz. No dia seguinte, aquilo já se esvaziou e uma angústia, um vazio já está de volta e você acha que é porque você precisou, porque já saiu um modelo novo. Ou porque a televisão do vizinho é maior. Então a minha já não é mais motivo de alegria. Só que hoje nós já estamos vendo que nada disso traz felicidade. E aí estamos exaustos dessas buscas. Estamos aflitos. E é nesse momento que o antídoto para essa aflição é Jesus. Os aflitos também são os desiludidos na busca da felicidade. Porque perceberam que nada do que a gente toca os faz feliz. E aí, esse vazio, as pessoas tentam preencher de várias formas. Agora tem a nova moda, que são as apostas. Que leva uma pessoa que ganha Bolsa Família a usar esse dinheiro, muitas vezes deixando sua família ou a si próprio, a passar necessidade para jogar. O que é isso, meus irmãos, senão um vazio enorme dentro de si,
que dói. Não podemos julgar esses irmãos que estão passando por isso. Porque tudo isso são tentativas de aplacar essa angústia interna. Por isso que a religião, ela é maravilhosa. Porque ela nos ensina que esse buraco existencial é falta do Pai. É falta de espiritualidade. Outros vão para as compulsões das compras, do sexo, do álcool, das drogas, dos jogos de videogame, das séries. Às vezes as pessoas me falam, né? Como é que foi seu final de semana? Até paciente. Maratonei. Os 2 dias. A ponto de chegar assim, nossa, no sábado nem tomar banho eu tomei. A arte é maravilhosa, um bom filme, mas tudo que é exagero nos conta de um desequilíbrio. A pessoa passar o final de semana inteiro maratonando, deitado ou sentado na frente de uma TV, olhando a vida dos outros. O que é um filme, uma novela, uma série? É você prestar atenção na vida dos outros, daqueles personagens. Aí o que você faz? Isso é do humano. Você se coloca como um deles, você faz um link, uma associação, e aí você tem um gozo através daquele personagem. E aí você tem a ilusão de que fez tudo aquilo que aquele personagem fez. E tá bom. E a sua vida tá parada. Os aflitos são aqueles que têm essa angústia existencial. E também aqueles que têm uma consciência de culpa originária de outras existências. Então, todos nós já erramos muito. Desculpa aí se eu estou falando novidade. Vocês nem vão dormir hoje, mas olha só, todo mundo que está aqui já errou muito em outra vida. Nessa não, que a gente está todo mundo bacana. E essa, Joana de Ângeles, né, mentora de Valdo Pereira Franco, nos diz que todos esses erros ficam anotados na nossa consciência. É a nossa consciência de culpa. E nós trazemos isso no inconsciente e isso cria uma angústia que nós temos que trabalhar também. Então, também são esses aflitos que temos que buscar a Jesus. Primeiro, compreendendo que o amor cobre a multidão dos pecados, como ele disse a Maria Madalena. E a todos nós. Já erramos muito. Erramos ainda agora? Erramos. Vamos errar ainda muito. Mas temos que nos ver como espíritos que foram criados pelo Pai, simples e ignorantes, e fadados ao erro. Porque nós só evoluímos através de erros e acertos. E como é que chama a coleção de erros e acertos? Experiência. Então, nós erramos. Não podemos nos sentir culpados quando erramos, a menos que olhemos 2 coisas e falamos assim, essa aqui é a coisa errada, que vai fazer todos os envolvidos sofrerem. E essa aqui é a coisa certa. Aí eu vou escolher a errada para fazer. Aí eu sou culpada, porque eu tinha consciência do que estava fazendo e eu escolhi errar. Mas é assim que a gente erra. Via de regra, não. Via de regra, nós olhamos para as 2 coisas e também, e essa daqui é que é certa. Porque é a nossa condição momentânea, da nossa ignorância, da nossa evolução espiritual. E nós erramos assim, achando que estamos acertando. Quantas vezes, depois que passa um tempo, a gente olha para trás e fala, nossa, se eu pudesse voltar lá atrás, recolher aquilo que eu falei, desfazer aquilo que eu fiz. Mas podemos. Por isso estamos encarnados. Porque viemos aqui reparar o que fizemos antes. E aprender para errar cada vez menos. Então somos aflitos por essas culpas que carregamos e que devemos transmutar. Culpa
responsabilidade. Somos responsáveis? Sim, somos. Quando percebemos que fizemos uma coisa ali errada, que não víamos na época, mas agora vimos, o que temos que fazer? Sentar, chorar, se lapidar, né? Se chicotear? Não. Se der tempo, vou voltar ali para consertar, para pedir perdão, para ressarcir se eu dei algum prejuízo. Mas não é possível, eu magoei aquela pessoa, ela já desencarnou. Bom, fica mais fácil. Você tem acesso direto a ela. Pede perdão. Mas não vai me perdoar. Aí já é problema do outro. Mas nós vamos fazer a nossa parte. E seguir em frente. Então o aflito é esse que ele olha para o futuro, mas não tem esperança. Por isso a aflição. O aflito está envolto nas suas aflições, ele não vê esperança. Por isso que Jesus convida, porque ele nos mostra esse futuro. Então ele nos traz a esperança. Como fez com Maria de Magdala, quando entrou lá na casa de Pedro. Jesus lá estava e só tinham homens, todos os homens a olharam, censurando aquela mulher de má vida. Ela se joga aos pés de Jesus. E é um diálogo belíssimo, que está no Boa Nova, psicografia de Chico, ditado por Humberto de Campos. Esse livro é belíssimo. E esse diálogo é lindo. Quando Cristo fala para ela, o amor, Maria, cobre a multidão dos pecados. Vai, não peques mais. Ele não fala para ela, tá vendo o que você fez? Não. O amor. Ame. Volta para o amor. Porque no caso dela, era um amor equivocado. Quando ela se entregava àqueles vários homens, na verdade, era uma sede de amor. Que ela mesma não sabia, que era aquele amor que ela recebeu de Jesus. Quantos de nós estão equivocados, buscando na vida aquilo que achamos que precisamos, equivocadamente? Por isso, nos voltar ao Mestre Jesus nos dá esse direcionamento certeiro, esse jugo suave, esse fardo leve. Ele só nos pede que nós amemos. E quem são os cansados que Jesus convida? São aqueles que vivem presos ao passado, sobrecarregados pelos seus erros. Aqueles que acham que são assim e que estão perdidos. Também são aqueles que estão presos a mágoas e ressentimentos. Nossa! Guardar mágoa, ressentimento, é nos acorrentarmos ao momento de dor. Quer ver coisa para nos vincular por várias encarnações e pela eternidade? Rancor, mágoa, ódio. Como eu disse antes, né? O amor, esse liberta. O ódio vincula. A mágoa, mas ele não podia ter me feito aquilo. Cada vez que eu ressinto, eu abro de novo a chaga no meu peito, no meu coração. E sempre que nós recebemos algo que o outro fez dentro do coração, para que vire uma mágoa, eu estou escolhendo o sofrimento. Mas eu não pude fazer nada, foi ele quem me fez. Eu boto aqui um copo de veneno e convido vocês. Vem aqui beber. Estou te dando. Você não quer? É veneno, gostosinho. Botei um saborzinho de morango. Quer beber? Ela não quis. De quem é o veneno? Meu.
Quando alguém nos magoa, está dando o que tem para dar. Se você pega para você, é uma escolha. Se alguém te xinga, se alguém te trai, ela está dando o que tem para dar. Agora, eu não posso aceitar. Se eu aceito, tem a ver comigo. Por exemplo, Carlos vira para mim que você é desonesta, você não presta. Aí, eu vou falar, pô, esse defeito nessa encarnação não tem não. Em outra eu já tive. Nessa não. Tem um monte de outros. Honesta eu já sou. Aí eu fico pensando assim, ele está falando a verdade? Não, não é. Por que eu vou me incomodar? Ele está falando de algo que ele acha. Mas eu sei que eu não sou. Vou tentar conversar. Por que você está achando isso? Ah, porque fulano falou. Ah, tá. Então, vamos chamar o fulano. Agora eu vou revidar. Desonesto é você. Aí tem a ver comigo. Porque ele, se ele vem gritar comigo, tem a ver com o desequilíbrio dele, com o estado dele. Agora, se eu grito de volta, tem a ver com o meu estado. Né? Acho que já contei aqui, mas vou contar de novo, porque roda na internet recentemente a história do você tá vindo com uma xícara de café e alguém te esbarra e você entorna café. E aí, por que você entornou o café? Ah, porque alguém te esbarrou. Não, porque você tinha café. Se tivesse água, derrubava água. Se tivesse com um copo vazio, não derrubava nada. Assim somos nós. Se alguém te dá um solavanco, você vai derrubar o que você tem. Se você é desequilibrado, você vai devolver desequilíbrio. Se você é agressivo, você vai responder com agressividade. Agora, se você é manso e pacífico, alguém te dá uma catucada, você lembra do Evangelho de Jesus e oferece a outra face. Alguém vem gritar com você, ô Carlos, peraí, acho que você não está bem, querido. Posso te ajudar? Quebrou a pessoa. Ou então você começa a falar baixinho. A pessoa começa a parar de falar para te ouvir. É a outra face. Ou então, se eu não tenho ainda esse equilíbrio para lidar com uma situação dessas, eu vou falar, não está bem não, estou indo embora. Vou dar o silêncio. Vou dar a minha ausência. Mas eu vou fazer diferente. Então, guardar mágoas e ressentimentos, a pessoa te fez uma coisa, porque ela tem razões para fazer o que fez. Se são certas ou não, vai do julgamento dela. Se ela fez baseado em razões, para ela aquelas razões são certas, são necessárias, são plausíveis. E aí a gente tem que respeitar o outro. Não tem a ver com a gente. Não tem. Ah, mas ele me desrespeitou. Só se você quiser. Se você entrar na vibração do outro e se desrespeitar gritando também, pronto, aí você entrou na sintonia. Agora, se você der a outra face, der uma outra atitude, você não entra naquela atitude. Como o veneno, que ela não quis beber. Chato. Entendeu? Quem está te dando alguma coisa, está te dando oportunidade de aceitar ou não. Né? É que nem... Olha, eu contando a minha vida. Ah, já passou. Quando eu era adolescente, tadinha da minha mãe, eu ia para Pega, no alto da Boa Vista. E aí, eu tinha um amigo que eu adorava ir com ele, que ele dirigia bem, eu adorava a velocidade, ainda adoro, mas agora eu sou prudente. Olha a doutrina espírita, me amansando. E aí a gente passava, e aí mesmo quando não estava no Pega, às vezes a gente ia para algum lugar e estava lá, ele parava do lado de um carro assim, e começava chamando o cara para ir para o racha, para o Pega. Era diversão, a gente tudo inconsequente, meu Deus do céu, tudo demente. E eu também, e aí, não vai não, ficava atiçando. Alguns entravam na pilha e iam. E alguns riam, viravam e ficavam na deles. Era um convite.
Agora o outro ia pro pega, acontecia um acidente, ele ia falar, a culpa foi do outro que me chamou? Não, a culpa foi dele que aceitou, não é? E a vida da gente é assim. Quando alguém te chamar para um pega, dá beijinho e manda ir com Deus. A gente não vai fazer isso. Quando alguém te chamar para o desequilíbrio dele, manda, sabe, faz um passe, manda uma energia positiva e sai de perto. Nós não vamos guardar mágoas. E se a gente tem alguma mágoa, quantas pessoas ficam anos sem falar, às vezes com um irmão? Pai e filho sem se falar há anos, por causa de bobagens. Por causa, sabe de quê? De interesses pessoais, de orgulho ferido. Sendo que, olha o que a gente está fazendo com uma relação, em geral, que tem muito amor. Que a gente podia estar usufruindo do amor, a gente está usufruindo de um sentimento ruim, de mágoa, revivendo um acontecimento. E às vezes o tempo passou, aquela pessoa não é mais aquela que fez. Mas ela ainda está pagando ali, como se ela fosse aquela pessoa de 10 anos atrás. Graças a Deus a gente não é o mesmo a cada dia. E espero que a gente vá melhorando, né, nesse impulso. Os cansados também são aqueles que trazem ódio no coração. Porque o ódio cansa, a raiva, a mágoa, tudo isso nos deixa cansados. Sabe por quê? Cada vez que a gente lembra daquela pessoa que a gente tem ódio, tem raiva, tem mágoa, a gente gasta uma energia poderosa que eu podia usar para fazer uma faxina, para limpar o carro, para vir fazer uma faxina na casa espírita, ajudar. Mas não, está ali correndo e fazendo mais ainda, jorrando hormônios estressores no organismo, intoxicando o fígado, o baço, o estômago. E aí vai deteriorando aquele órgão que a gente é mais sensível, cada um tem um. Porque vai jorrando, quando a gente pensa naquele acontecimento com raiva, com ódio, com mágoa, a gente jorga cortisol, que é o hormônio estressor. Então, olha quanto mal a gente faz a nós mesmos, né? Então, o fardo de Jesus é o amor. E que amor é esse? Amor a mim. Autoconhecimento, autoaceitação, autoperdão e correção dos erros. Então, quando Jesus fala desse amor, que é o fardo dele, né? Ele vai falar desse auto-amor. Porque para amar a alguém, a gente tem que saber o que é amor. E o primeiro amor que a gente tem que sentir é por nós mesmos. Porque a nossa primeira obrigação na encarnação é se melhorar enquanto ser humano. Que, aliás, é a maior caridade que a gente pode fazer por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Não tem caridade maior que a gente possa fazer na vida do que se melhorar enquanto ser humano. Porque a gente melhora a vibração do planeta pelos nossos pensamentos. A gente melhora o nosso ambiente ao redor, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa casa espírita. Porque se eu me torno uma pessoa melhor, eu melhoro a minha vibração e tudo à minha volta, né? Então eu tenho que ter esse amor a mim. Como? Me autoconhecendo, sabendo quem eu sou, aonde eu estou na evolução, quais são as minhas virtudes já desenvolvidas, quais são as virtudes que eu preciso desenvolver. Me olhar ainda na minha parte que tem uma inferioridade moral, para me aceitar ainda imperfeita, e dessa forma me perdoar e tentar corrigir esses erros, melhorando e aprimorando. Depois, esse amor é um amor ao outro, que vai passar pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão. Essas três palavras é exatamente caridade conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quando a gente desenvolve o amor ao outro, a gente começa a praticar esses três itens, que é o amor em movimento. E por último, o amor a Deus, que é a esperança e a confiança no futuro. A gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não confia de fato no Pai. Se a gente de fato não tem esperança que vamos ter um futuro ditoso, porque todos seremos um Cristo um dia. Então temos que ter esta certeza. Isso
isso vai culminar no nosso amor a Deus, é acreditar no Pai, é ir ao Pai desta forma. Lá no livro do professor Carlos Torres Pastorino, ele foi diplomado em Filosofia e Teologia pelo Colégio Internacional SAM Zacarias, em Roma, e também foi professor catedrático no Colégio Militar do Rio de Janeiro e docente no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Ele é o famoso autor daquele livrinho, Minutos de Sabedoria, mas ele também tem esse livro maravilhoso, que são vários volumes, e que no 8º volume, na página 3, ele vai falar do eu profundo, que está anotado em João, capítulo 14, e tem versículos 1 a 14. E esse livro é de 1971. Então lá ele sempre traz a tradução literal e o sentido real do Evangelho. E nessa passagem, ele, na tradução literal, ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele nos traz o sentido real dessa palavra, dessa frase, que teria que ser desta forma, que uma das traduções, que é a que ele faz dos originais, ele vai nos trazer que o que é dito nessa passagem é: o eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo eu. Então não teria sido Jesus a dizer por mim, mas sim o eu. E o que é o eu? É o nosso eu profundo, eu espírito. Então, se eu não me conhecer e não me amar, eu não consigo fazer esse movimento de ir ao Pai. Porque eu preciso desse amor para me colocar avante no caminho. Então, eu tenho que me conhecer e ir ao meu eu, ou seja, parar de ir para fora na vida, de olhar só para fora e olhar para dentro, para me conhecer, saber das minhas potencialidades, desenvolver as minhas virtudes, porque foi para isso que nós viemos para a Terra. O eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo eu. Então, sem autoconhecimento, ninguém caminha na evolução. E é por isso que na nossa doutrina, toda hora vem alguém falar reforma íntima, autoconhecimento, reforma íntima. Porque é o passo inicial para esse caminho evolutivo. Aqui eu vou pular, que a gente já está no final, e eu vou trazer aqui, então, uma mensagem de Joana de Ângeles, espírito, mentora de Divaldo Pereira Franco, no livro Jesus e Atualidade, no capítulo 16, Jesus e Tormentos. Os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas. Atormentaste com impiedade e agora sofres sem conforto. Afligiste sem misericórdia e ora padeces sem afeição. Inquietaste com perversidade e hoje te perturbas sem consolo. O teu íntimo é um caldeirão fervente. Os conflitos se sucedem e sais de um para outro desespero. Tens dificuldade em exteriorizá-los, verbalizá-los, aliviando-te. Fobias, complexos, recalques, dominam-te a paisagem mental e te sentes um fracassado. Retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos seus tormentos para a luz clara da razão. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Na ausência do amor à ação, aparece-lhes a dor renovação. Assim, dispõe-te à paz, à libertação dos tormentos e lograrás alcançá-las. No inovidável encontro de Jesus com a mulher de vida libertina, que lhe lavou os pés com um unguento de lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos, temos a psicoterapia para todos os tormentos. Disse ele ao anfitrião, que o censurava mentalmente por aceitar a atitude da pobre atormentada. Ela muito amou, e por isso os seus pecados lhe serão perdoados. Fitando-a com ternura e afeição, recomendou-lhe: vai-te em paz,
a tua fé te salvou. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado e ressuscitando dos escombros, ressurge, feliz, para a reconstrução sadia da tua vida. Muita paz a todos. E por esse momento agora, nós possamos fazer a nossa prece final. Gratidão, Senhor, pela noite de hoje, pelas mensagens aqui colocadas, pelos ensinamentos que nos foram transmitidos. Agradecemos a presença dos nossos guardiões, dos nossos mentores, de todos os irmãos da espiritualidade superior que aqui se fizeram presentes, e que ao sairmos daqui possamos cada vez mais nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos na nossa fé, na nossa esperança, na nossa jornada, no desempenho de nossas funções. Gratidão, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Algum recado? Tem sim. Lembrando que a gente tem um bazar ali, né, só para ajudar na renda aí, para ver se a gente consegue sustentar a casa. Tem coisas boas, tá? E a gente está fazendo uma rifa. Essa rifa é para que a gente já possa começar a ter dinheiro para as cestas de Natal, tá? Mas mesmo assim a gente pede aquelas pessoas que possam ajudar, porque logicamente que a rifa não será suficiente no dia da rifa, que as pessoas que possam ajudar já começarem a trazer o arroz, o feijão, o açúcar, para a gente ir estocando, tá bom? E o bazarzinho vai estar sempre ali, talvez a gente consiga, e acho quase certo mesmo, né? A gente consiga uma barraquinha lá na Feirinha na do Feirinha do Cônigo, Cônigo. todos os sábados, né, que tem Aí música a ao gente vivo. monta nosso barraco lá, tá? E aí a gente já consegue mais um dinheirinho, tá bom, gente? Então vamos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite a todos. Gratidão.